Estamos querendo fazer uma proposta diferente. Nós gostaríamos de fazer um estudo bíblico. E vai depender de muito da sua paciência e da leitura da Bíblia. Então, acho que vale a pena nós seguirmos uma linha para mostrar sobre o servo sofredor, sobre Jesus. Amados, vamos orar. Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo venha trazer sobre nós aqui palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, revelação espiritual. Nos dá um coração sensível, aberto, para recebermos a Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, eu preciso dar uma introdução bem longa para nós chegarmos num ponto que eu gostaria, e para isso nós vamos ter que ler muita Bíblia. E quando nós falamos de poucas coisas, não significa de pouca Bíblia. Falamos de poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem repetidas, para ser bem transmitidas aos outros, mas não significa pouca Bíblia. E muitas pessoas pensam que é pouca Bíblia. E nós não somos muito bons do Velho Testamento, mas nós vamos estudar o Velho Testamento. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São as palavras que falarás aos filhos de Israel. Israel, como nação, foi chamada por Deus para ser uma nação sacerdotal na terra. Uma nação que, a partir de Jerusalém, toda a doutrina, todo o conhecimento de Deus, ela partiria de Jerusalém, a partir de Israel. Essa foi uma promessa que o Senhor fez e que faria daquele povo uma nação sacerdotal na terra. Mas nós lemos lá no livro de Isaías, ontem, nós lemos no livro de Isaías, capítulo 6, um juízo contra Jerusalém, contra Israel. Diz assim, 6, depois disso, versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele disse para quem? Para aquele que diz: eis-me aqui. E quem é que diz: eis-me aqui? Quem? Jesus. Então disse Aleph Tav, eis-me aqui. Então disse para ele, para Aleph Tav: você vai, diz a este povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O Senhor disse isso acerca de Israel. Então disse eu, o Senhor disse: até quando, Senhor, o Senhor vai fazer isso com Israel? Ele diz: até
Que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de tudo assolada. Olha, percebeu o juízo de Deus sobre essa nação? E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar uma 10ª parte, ficar 10% desse povo, diz, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, ela tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Então, o Senhor, ele não destrói de todo Israel. Ele diz que vai deixar o toco. E como tudo começou? Quando você vai lá para o livro... Então vamos agora seguir uma linha, porque isso tem tudo a ver conosco, para nós como igreja. Tá? Porque nós não, quando você vai lá no livro de Romanos 11, só para te esclarecer que nós vamos tratar de um assunto sobre Israel e que esse assunto tem tudo a ver com você, olha aí no capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos. Você vai ler muito a Bíblia hoje. Vai ler a Bíblia, se você não ler a Bíblia, vai ler a Bíblia para o resto do ano. 11 diz assim, versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, quem é que foi enxertado nesta oliveira? Nós, a igreja. E diz, não te glorias contra os ramos, porém se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram cortados, quebrados, para que eu fosse enxertado. É assim que você tem que dizer. Dirás, pois, alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Ele diz, bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, você, igreja, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeça, não te vanglorie, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Para com os que caíram, com os judeus, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, tu também serás cortado. Percebeu a gravidade da situação? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, porque não andaram na verdade, andaram na incredulidade, na rebeldia, Deus os cortou. Temporariamente. Nós vamos ver que Deus não desprezou para sempre os judeus. E hoje há uma mensagem antissemita aí no meio do povo de Deus, dizendo que Deus esqueceu para sempre de Israel. Absolutamente. Isso é antissemitismo. Isso é um perigo para a vida da igreja. Porque está anulando uma promessa de Deus que Deus fez a Abraão. Agora, então aquele que diz, eis-me aqui, queria trazer o juízo. Quem é que diz, eis-me aqui? Jesus. Aí, agora então abra aí, vamos ver como que tudo começou, como que finalizou isso. Abra aí Mateus. Mateus 21. Por isso que tem tudo a ver conosco, porque
Se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar nós que somos da oliveira brava, enxertada da boa oliveira. Então nós temos que cuidar. Andar pianinho, bonitinho. Mateus 21. No capítulo 21, versículo 1 diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis preso um jumento, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, lá em Zacarias, que diz: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, e num jumentinho cria de animal e de carga. Os judeus não podiam acreditar na simplicidade desta profecia. Eles não podiam acreditar que o seu rei viria montado num jumentinho. Porque para eles, ele tinha que vir montado num cavalo branco, com a coroa de brilhantes na cabeça. Mas jamais poderiam suportar a ideia de um Messias humilde, que andava com os pescadores, que andava com o povo, que andava nas casas de gente simples, que andava com pecadores. E diz: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Quando Jesus entrou naquela cidade, montado naquele jumento, a população, o povo nas ruas, jogaram suas capas, mantos, arrancava as folhas das palmeiras, das árvores, jogava no chão, e ele passava por aquilo, um cortejo glorioso. E a multidão proclamava: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E na verdade, eles estavam proclamando o Salmo 118. Depois você pode guardar e ler o Salmo 118, porque lá no Salmo 118 há uma mensagem profética deste dia, deste momento. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? Essa é a nossa pergunta nesses dias que nós estamos aqui, né? Todos os dias nós falamos: quem é este? Quem é ele? E é esta pessoa que Deus quer revelar para nós. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. E as autoridades de Israel, os escribas, os fariseus, chamaram os discípulos e o Senhor: mestre, fala, pede para eles calarem. Você está percebendo o que eles estão fazendo? Eles estão proclamando aquela profecia de Isaías, de Salmo 118, quando na chegada do Messias, toda a nação de Israel iria proclamar. Eles estão te proclamando como Messias. Jesus disse para eles: olha, se eles se calarem, as próprias pedras clamariam. Isso foi uma atitude dos fariseus, dos saduceus e das autoridades de Israel. E logo pela manhã, ainda no capítulo 21, versículo 18,
cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo os discípulos, admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade te digo, se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis com que foi feita a figueira, mas até mesmo o monte de disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, e tal sucederá. E tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira no caminho. E dentro da mesma sequência, Jesus profere uma segunda parábola. Essa não é parábola, é um fato. Mas aqui na sequência ele profere uma outra parábola. A parábola dos 2 filhos. Versículo 28. Que vos parece? Olha o que Jesus diz. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém, ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas ele respondeu: não quero. Mas depois, arrependido, foi. E qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Publicanos e meretrizes, gentios, iam precedê-los no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditares nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para não acreditardes nele. Aí Jesus profere uma outra parábola, dentro do mesmo contexto. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou de uma sebe e construiu nela um lagar. E edificou-lhe uma torre, arrendou a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando ao servo, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançando-o para fora da vinha, e o mataram. Quando vier, pois, o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará. Agora olha, presta atenção. E arrendará a vinha a outros lavradores que se lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Versículo 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Percebeu? O Senhor profere: amaldiçoa a figueira, profere a parábola dos 2 irmãos, e agora ele profetiza, fala a parábola dos lavradores maus. E ele disse que ele tiraria a vinha daqueles lavradores maus e daria a outros lavradores para que eles produzam os frutos no seus devido tempo. Agora olha para você ver no versículo 45, diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas que eu li para vocês, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E às vezes nós usamos essas palavras tentando aplicar na igreja. Não, Jesus falou acerca de Israel.
Agora abra aí, continua aí no Mateus 23. Olha o que diz Mateus 23. 37. Jesus desce a Jerusalém montado num jumento, a população proclama-o como o Messias esperado por Israel. As autoridades negam, rejeitam o Messias. Ele profere, ele faz aquele ato amaldiçoa a figueira. Ele profere a parábola dos lavradores maus, a parábola dos dois irmãos e a parábola das bodas, que eu não li porque não vai ter necessidade. Essas três parábolas têm tudo a ver com a rejeição de Israel. E agora olha o versículo 37. Jesus está sobre Jerusalém, no morro, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Você lembra que eu disse aqui que quando Jesus queria dar ênfase em alguma coisa, ele repetia 2 vezes, às vezes 3 vezes. E diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Quantas vezes eu quis. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. O Senhor diz: olha, o dia, por aqui nós paramos a nossa história, nós congelamos a nossa relação. Mas o dia que vocês se arrependerem e levantarem as suas mãos e dizer: Hosana! Sabe o que significa Hosana? Salva-nos, Senhor. E o dia que vocês falarem, levantarem as mãos e dizer: Hosana, salva-nos, Senhor, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, eu vou retornar para vocês. Agora vamos para João 12. João 12, versículo 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam salvos. E sejam curados, por mim curados. Por isso isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. E aqui em Lucas, no capítulo 19, 41, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. (19:41) 19:41. E dizia: ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão e te arrasarão, e as teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque não reconhecestes a oportunidade da sua visitação. Vocês não se aproveitaram.
vocês não reconheceram. E diz: portanto, a vossa casa vos ficará deserta. E eu gostaria de dar continuidade em Isaías 53. Abra sua Bíblia, Isaías 53. Eu montei todo esse parêntese, toda essa introdução para vocês entenderem o estado de Israel no momento. Como está Israel nesse momento? Qualquer israelita, qualquer judeu que queira o reino de Deus, ele tem que converter-se a Cristo Jesus e entrar na igreja. Fazer parte do corpo de Cristo na igreja. A nação de Israel, não há um privilégio especial sobre ela hoje. Há uma promessa sobre ela e Deus prometeu que vai restaurar Israel. Mas se qualquer israelita, se ele quiser o reino de Deus, ele tem que voltar-se para a igreja. Então, abra sua Bíblia aí, Isaías 53. Na verdade, quando foi fazer a divisão de Isaías, da Bíblia em capítulos, eu acho que o tradutor aqui, a pessoa que foi responsável de dividir os capítulos da Bíblia, ele errou profundamente aqui nesse capítulo 53, porque na verdade o capítulo 53 ele começa no 52. Ele começa no 52. Se você não entende direito Isaías 53, se você não começar no 52. Veja aí 52, 6 a 8. Diz assim: por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que eu em que fala, eis-me aqui. Lembra? Você lembra que está em Isaías capítulo 6? E naquele dia, eles saberão quem é que diz, eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos atalaias. Eles erguem a voz juntamente e exultam, porque os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Eles olharão para aquele a quem transpassaram. Zacarias, capítulo... Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 12. Quando aparecer o Senhor no céu, o sinal do Senhor no céu, e a Bíblia fala que todos os povos da terra se lamentarão. Não é assim que está escrito no original. Todas as 12 tribos do povo de Israel se lamentarão. Todos os descendentes das 12 tribos de Israel se lamentarão quando aparecer o Senhor nas nuvens. E eles vão se lamentar por quê? Ele era o Messias mesmo. E naquele dia, diz a palavra, e sobre versículo 10, capítulo 12, 10, diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplica, e olharão para aquele a quem transpassaram, e prantearão como que se pranteia por um unigênito, e chorarão por ele amargamente, como se chora amargamente pelo primogênito. Nós vimos ontem que chorarão por Aleph Tav. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Então eles vão levantar as mãos e eles vão clamar a Deus. E eles então, e naquele momento o Senhor retorna para eles. Porque eles vão gritar: salva-nos, Senhor! E o contexto demonstrado
aqui nesse texto é o retorno do Senhor a Sião, a fim de remover os pecados de Israel, como está lá em Daniel 9, 24 e Miqueias 5, 3 e 4. Não vou ler porque senão é muita coisa. Conforme vimos anteriormente, Israel fora rejeitado por Deus e já não pode mais vê-lo. Isaías 6, 9 e 10 diz assim: então disse-lhe, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede e vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. João cita esse trecho de Isaías, a fim de demonstrar que Cristo veio e fora rejeitado pelos judeus, por causa da sua incredulidade. Do mesmo modo, Paulo, ao escrever Romanos, cita 9:27. Romanos 9:27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Você lembra que nós lemos lá em Isaías 6? Que ainda que sobra, que fique 10, uma 10ª parte, tornará a ser destruída. Mas ainda ficará o toco. A palavra remanescente tem um mesmo significado, tem um significado semelhante à metáfora usada por Isaías ao usar a palavra toco, como que se referindo ao que restou de uma árvore cortada para fazer menção aos judeus sobreviventes no tempo da ira. Romanos 9:27 diz isso, então a palavra remanescente tem esse significado semelhante à metáfora usada por Isaías ao usar a expressão toco, como que se referindo ao que restou de uma árvore cortada para fazer menção aos judeus sobreviventes no tempo da ira. Em Isaías 6:11 diz: então disse eu, até quando, Senhor, tu vai endurecer o coração desse povo? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste delas os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas ainda ficar a 10ª parte dela tornará a ser destruída, como o terebrinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, o toco é a santa semente. Joel 2:32. Naquele dia, dentro do contexto do retorno do Senhor nas nuvens, Israel vai clamar. E aqui em Joel 2:32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os pré-tribulacionistas usam esse texto para dizer que nos últimos dias, os que ficaram para trás, eles vão invocar o nome do Senhor e serão salvos. Não, esse não é o gentil, nenhum entra nele, são os judeus. Olha aqui, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, lá em Jerusalém, vão ficar um toco, um remanescente, que eles vão invocar o Senhor. E eles serão salvos. Portanto, o Salmo 102 demonstra o momento em que o Senhor vem para Sião, para salvar Sião. Sião é Jerusalém. O Salmo 102, 13 diz:
versículo 13, diz ele: levantar-te-ás, o Senhor diz, levantar-te-ás e terás piedade de Sião. Versículo 13. É tempo de compadecer dela. E já é vinda a sua honra. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condói do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião e ele apareceu na sua glória e atendeu a oração do desamparado e desdenhou as suas preces. Então, o Senhor, ele apareceu na glória, arrebata a igreja, mas ele ouve o clamor daquele povo. Então, Isaías 52, nós podemos dizer que é um capítulo que está dentro do contexto do Armagedon, da guerra do Armagedon. Israel está cercado e ela clama ao Senhor e o Senhor salva Israel. Capítulo Isaías 52, 10 diz: o Senhor desnudou o seu braço. Sabe o que é desnudar o braço? É arregaçar as mangas da camisa assim. O Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Portanto, o contexto de Isaías 53 é o tempo do fim. Presta atenção nisso. O contexto de Isaías 53 é o tempo do fim, quando o Senhor derramar sua ira sobre as nações e salvar o toco, salvar os remanescentes de Israel. Aqui em Isaías 52, 15, diz assim. Aqui nos revela as 3 declarações de Yod, Re, Vav, Re. Aqui nos revela 3 declarações de Yahvé, do Adonai, do Todo-Poderoso. São 3 declarações que ele faz para o seu filho, para Jesus. A primeira, versículo 13, Isaías 52, 13. Eis aqui o meu servo. Procederá com prudência, e será exaltado e elevado, e será muito sublime. Essa declaração de Yod, Re, Vav, Re acerca do seu filho. Ele procederá com prudência. Ele será exaltado e elevado, e será muito sublime. O versículo 14, a segunda declaração. E esta segunda declaração, ele declara a encarnação dele, quando ele se tornou homem e habitou entre nós. Diz assim: como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a de qualquer outro homem, e a sua aparência mais do que os dos homens, dos outros filhos dos homens. E aqui no versículo 15, ele faz a terceira, Jeová faz a terceira declaração dele, diz: estes nos revela a exaltação, versículo 15, nos revela a exaltação e o reconhecimento de todos por aqueles que não creram. Todos os rebeldes e aqueles que não creram. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E diz, isso diz Yod, Re, Vav, Re. Ele diz, assim
Meu filho, ele causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. A ficha vai cair para todos. Israel e as nações do mundo. Todas as nações da terra. Eles vão botar a mão na boca. E ficarão todos extasiados pela exaltação e pela glória de Aleph Tav. Estamos continuando o capítulo 53. Esta é a porção, quero dizer, de Isaías 53, esta é a porção mais importante do nascimento, da vida, da obra, da morte, da ressurreição e da exaltação de Jesus. Ele foi escrito 7 séculos antes de Cristo. É uma das maiores joias das Escrituras, trazendo a maior revelação do propósito eterno de Deus. Esse trecho envolve o conselho do Senhor acerca da encarnação, da rejeição, da angústia pela qual o Filho de Deus foi tratado, nos levando até a sua ressurreição, o seu juízo final e a vinda do reino eterno. Se nós perdêssemos todos os 4 evangelhos, esse capítulo seria suficiente para nos trazer revelação acerca de toda a vida e obra de Jesus. O eunuco, ele foi levado à salvação antes mesmo de ter sido escrito em qualquer livro do Novo Testamento. E ele foi levado à salvação e ao batismo apenas pelo livro de Isaías. Esse capítulo de Isaías. Este capítulo responde à pergunta mais intrigante e paradoxal dentro da filosofia humana. Como pode Deus perdoar e ao mesmo tempo não inocentar o culpado? Como? Como pode você unir a justiça de Deus com a sua graça? A justiça de Deus não é cega. Como você pode unir a justiça com a graça? Aqui em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, está aqui a maior pergunta, é a pergunta mais intrigante de toda a filosofia humana. E passando o Senhor por diante dele, Êxodo 34, 6 e 7, diz, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, e que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Como? Como Deus pode perdoar a iniquidade do homem, ainda que não inocente o culpado? E visita a iniquidade dos homens nos filhos dos homens, até a 3ª e 4ª geração. Como Deus pode ser justo e justificador? Como encontrar resposta para isso? Eu quero dizer, eu disse uma coisa aqui ontem, que nenhum homem, que todos os homens que estão indo para o inferno, eles merecem o inferno. Mas a todos os homens que eles foram para o céu também não merecem o céu.
A diferença é que sobre uns tem a justiça e sobre outros tem a graça. Como pode Deus ser justo e justificador? Como pode perdoar os pecados e ao mesmo tempo fechar os olhos para a injustiça? Como Deus pode demonstrar graça e perdão e não inocentar o culpado? Este capítulo de Isaías 53 nos traz as respostas de todas essas indagações. Isaías 53 é a maior e mais agonizante confissão da história da humanidade. Isaías 53 trata de uma profecia acerca da conversão futura do povo de Israel, arrependimento e confissão de seus pecados. Verificamos alguns pronomes utilizados na primeira pessoa do plural. Nossas transgressões, Isaías 53. Nossas dores, nossas enfermidades, somos sarados, iniquidade de todos nós. Quem são esses que estão fazendo essas afirmações? Zacarias, como eu li há pouco, Zacarias nos responde. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram e prantearão como se pranteia por unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Para confirmar esta afirmação de que Isaías 53 é uma oração, é o arrependimento, a oração e o quebrantamento e a confissão de pecado de Israel lá no futuro. Do versículo 1 a 9, nós vemos o povo de Israel dizendo, 1 a 9, diz assim: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo na vida dele? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Estou lendo numa outra tradução. Ele não era bonito. Ele não era simpático. Ele não tinha beleza que nos chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos. Era como alguém que não queremos ver. Por que era como alguém que eles não queriam ver? Porque Jesus, ele não atendia a expectativa de Israel. Porque a expectativa de Israel era um Messias sentado num cavalo branco, com uma espada na cinta, com uma coroa de brilhante na cabeça, e montando um exército poderoso e arrasando as nações da terra. Eles não podiam acreditar num Messias humilde, servo, sofredor. Ele não despertava atenção alguma para nós. Ele não dava nenhuma... O seu modo de viver, de vestir, de andar, a gente com que ele andava, não dava para recebê-lo. Ele não tinha beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores
e sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Amados, Jesus, ele é desprezado por Israel. O judaísmo se transformou na nação mais inimiga do reino de Deus, mais que o Islã. Eles negam a Cristo, eles blasfemam contra Cristo, eles fazem chacota contra Cristo. Quando Pilatos colocou aquela frase na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, aquilo era uma piada. Eles estavam aos pés da cruz dando gargalhadas diante daquela cruz. No entanto, olha, era um nosso sofrimento que ele estava carregando. Lembra que isto é a confissão, o arrependimento do povo de Israel no futuro. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava o castigando. Nós pensávamos por causa da blasfêmia que ele falava, quando ele diz, perdoados estão os teus pecados. Quando ele falou diante das autoridades de Israel e disse, desde agora, vocês verão o Filho do Homem assentado sobre a nuvem no céu. E nós pensávamos que era por causa das blasfêmias que ele proferia, é que Deus estava castigando ele. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Olha o que Israel vai dizer. Por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado. Mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai para ser morto. Como uma ovelha quando corta a sua lã. Ele foi preso e condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Quando Jesus nasceu, ele entrou no mundo pela porta de serviço. Quando você chega naqueles big apartamentos bonitos, prédios bonitos, tem lá o elevador social e o elevador de serviço. A doméstica, ela não pode andar naquele elevador social. Ela tem que andar pelo elevador de serviço. Ela tinha que entrar por ali. E quando Jesus veio, ele teve que entrar pelo elevador de serviço, pela porta de serviço. Ele nasceu num sucote, numa manjedoura.
quando colocaram o corpo dele naquela manjedoura, o anjo disse para os anjos, o anjo disse para os magos, diz, olha, vereis uma criança envolto em paninhos. Paninhos. Sabe o que está dizendo lá? Os pedaços de pano que vocês vai juntando para cobrir a nudez dele, para cobri-lo do frio. Estava ali, naquela manjedoura. Aquele que criou o universo. Ele criou o tempo. Ele é o Pai da eternidade. E quando ele foi recebido pela porta de serviço. E quando ele saiu pela porta dos fundos. Porque todos os desprezavam. E ele ficou calado. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele podia dar carteirada em qualquer um que chegasse diante dele. Se fosse eu dava carteirada toda hora. Toda hora eu dava carteirada. Você está pensando o quê? Você está falando com quem? Habita nele, a Bíblia fala que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era a expressão exata de Deus. A Bíblia fala que nele estavam escondidos todos os tesouros do mundo. Todos os tesouros do mundo estavam escondidos nele. E ele, como ovelha muda, ele ficou calado. Ele não reivindicava nenhum minuto sequer a sua autoridade. Amados, ele fez o caminho inverso do diabo. Porque o que o diabo queria? O que Satanás queria? Ele diz, eu subirei, eu me assentarei, eu subirei à mais alta nuvem, lá me assentarei, e eu serei semelhante ao Altíssimo. E ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Ele não se aferrou. Coisa que ele poderia se aferrar, mas ante a si mesmo, ele se esvaziou. Amados, o esvaziamento dele é um mistério. Eu não consigo entender. Como que você pode se esvaziar? Você não tem poder para isso. Como que é isto? É fácil esvaziar. É assim. Fala para Eduardo assim, Eduardo, você vai se esvaziar agora. Tá? Você vai fechar os olhos. E vai ficar 1 minuto com os olhos fechados, repetindo isto. Não sei ler, não sei escrever, não conheço as cores, não sei falar, não sei raciocinar, não entendo a lógica, não tem raciocínio. Aí depois, não conheço as cores. Aí depois de 1 minuto você abre os olhos. Hã? Uau, não deu. Mas Deus é tão poderoso. É que tinha dentro dele uma força maior do que ele ainda. Que ele podia subjugar a si mesmo e se tornar um feto no ventre de Maria. Podia ele caber na ponta de uma agulha. Não estava ele dentro do ventre de Maria, ali no 4º mês, no 5º mês, ali dobrado no ventre daquela mulher e pensando, ainda falta 4 meses para me sair daqui. Como você pode compreender isso? Deus se esvaziar? Não tem sentido um negócio deste.
Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele pegou aquela capa que fazia dele o Todo-Poderoso, o Eterno, Onipresente, Onisciente, o Imutável, o Infinito, e tirou aquela capa que fazia dele tudo isto, que fazia dele Deus eterno, e ele mergulhou no tempo. Por que é o tempo? O tempo é um parêntese assim, na eternidade. Eternidade passada, eternidade futura, ele sai de lá e ele mergulha no tempo. Como um homem mergulha na piscina, foi para o ventre de Maria. E quando você, lá no livro de Lucas, no capítulo 1, diz assim, que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Versículo 28, capítulo 1. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo disse-lhe: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que conceberás, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Não era filho do homem. Não era filho de Adão. Era filho de Deus. E no capítulo 2 de Lucas ainda, que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu para você, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. Aí o anjo diz assim: e isto vos servirá de sinal. Olha o sinal que Deus dá. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Aqui o texto original diz: encontrareis uma criança envolta em paninhos. Porque um menino nos nasceu para nós. Um filho se nos deu para você. E o seu nome será maravilhoso. Ele é maravilhoso, amados. O Espírito Santo quer trazer a revelação da pessoa de Cristo aqui nesses dias. Eu quero dizer para vocês que eu preciso disso para a minha própria sobrevivência, para salvar a minha fé. Eu preciso da revelação de Jesus, porque não há esperança. Porque a esperança de Deus é a vida de Cristo em vós. Essa é a nossa única esperança, amados. Mas diz, o castigo que nós merecíamos, ele recebeu todo ele. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra.
ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa do pecado do nosso povo, Israel. Você percebeu agora? Ele foi morto por causa do pecado do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Portanto, em todas as frases em que aparece o pronome pessoal na primeira pessoa do plural, nós conseguimos definir quem são esses que estão dizendo. Mas na última expressão do versículo 8, fica evidente que a narrativa é feita pelo povo judeu, morto por causa do pecado do nosso povo. Deste modo, o capítulo 53 de Isaías, contrariamente aos que muitos creem, não está dizendo acerca de uma profecia. Ela trata da vida e da morte da obra de Cristo. Mas ela está dizendo acerca da confissão, do arrependimento e da conversão do povo de Israel no tempo do fim, e eles vão se apropriar desses textos para confessar as suas culpas diante de Deus. No versículo 10, nós vimos que lá em cima, no 52, no final, 15, 16, 17, me parece, Jeová fala do seu filho. Mas aqui interrompe a oração dos judeus. A oração de Israel é interrompida. E Jeová torna a falar. Yod-Re, Vav-Re, torna a falar. No versículo 10, ele vai tornar a dizer. Ele diz, eu quis maltratá-lo. Quis fazê-lo sofrer. Olha. Por quê? Porque ele ofereceu a sua vida como sacrifício para te tirar pecados. E por isso ele terá uma vida longa. E ele verá os seus descendentes. Numa outra tradução diz que e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. E ele ficará satisfeito. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. E por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado. Mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Por que a Bíblia fala que ele sofrerá o castigo que muitos merecem? Porque não sofrerá o castigo de todos. Porque o homem, ele não vai para o inferno por causa dos seus pecados. O homem não vai para o inferno por causa dos seus pecados. O homem vai para o inferno porque ele rejeitou perdão. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso o texto está dizendo que é para alguns que vão recebê-lo. Porque o mundo vai rejeitá-lo. Mas há potencial de vida nele para salvar o mundo todo. Amados, esse negócio de céu não dá para todo mundo. Não dá. Porque a palavra diz que eles amaram mais as trevas do que a luz. Se você um cara que ama as trevas
Mais do que a luz. Você for no céu e vai ficar incomodado lá o dia todo. Semana inteira, um ano todo. E fala, me tira daqui. Porque eles amaram mais as trevas. Quando você olha para o mundo de hoje, eles amam as trevas. Eles desejam as trevas. Não cola, não vai dar certo. Então, manda eles ir para o meio do buraco, porque lá tem trevas profundas. Trevas profundas. E Yahvé continua falando sobre ele: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu darei um lugar de honra, e ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que fossem perdoados. Não é isso que ele fez? Amados, a presunção e a arrogância humana é tão absurda. Que quando nós lemos aquele texto assim, que há festas no céu quando um pecador se arrepende, nós pensamos que é por causa de nós. Mais um pecador. E o céu ferve numa festança lá. Nada, amado. A festa no céu, quando o pecador se arrepende, é porque o Cordeiro está sendo exaltado. Porque o Cordeiro é ele que merece a ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. A festa no céu não é por causa de um pecador que se arrepende, mas é porque ele está sendo honrado no céu e o Pai está o exaltando. Oh, aleluia! O Pai está exaltando o seu Filho. Esta é a primeira história de Cristo em detalhes e com precisão. Isaías 53. 52 e 53. Só Deus podia saber de tudo. Só Deus sabe de tudo. Esta é a evidência de que Deus é o autor deste livro e o autor da nossa salvação.